Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos gravar esse programa que é Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Você sabe que esse livro é da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e é a segunda obra da série de André Luiz. O primeiro foi Nosso Lar e o segundo, Os Mensageiros. E é com alegria que nós estudamos toda semana, capítulo a capítulo, frase a frase, para tentarmos entender um pouco o que é o mundo espiritual, já que Chico Xavier é um completista da doutrina espírita. Mas antes de nós falarmos do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, rogando a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare e nos fortaleça. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade e convidar você que está nos acompanhando o vídeo pelo YouTube para deixar o seu comentário. Está gostando? Tem sugestões? Dê o seu like? Gostou? Compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Vamos nos lembrar que no capítulo anterior nós vamos ver então aquela movimentação muito grande na casa de Dona Isabel e Isidoro. Nós sabemos que é um pronto-socorro da espiritualidade, é uma casa no subúrbio do Rio de Janeiro, uma casa muito pequenina, na qual essa casa é um posto de atendimento ligado a Nosso Lar. Então, por exemplo, aquelas pessoas que estão em Nosso Lar, mas que têm os seus familiares ainda na crosta, na condição de encarnado, essas pessoas então vêm auxiliar os encarnados. Então é aí que nós percebemos o papel fundamental desta casa. E nós vimos também que à noite eles aproveitam o nosso sono, enquanto nós estamos dormindo, o nosso espírito sai do corpo junto do perispírito e é quando os desencarnados, os espíritos socorristas, têm condições de travar ali uma conversa conosco, nos esclarecendo, nos envolvendo. Nós vimos também um outro ponto interessante. 2 trabalhadores foram chamados à atenção de uma maneira severa, mas com muito amor, mas severa, porque eles trouxeram 2 parentes encarnados para o tratamento e eles não estavam preparados e acabaram dando um problema. Então, nós chegamos à conclusão que não adianta nós ajudarmos quem não quer ser ajudado. Podemos sim fazer uma prece, porque em um determinado momento a prece vai auxiliar. Mas ajudar uma pessoa que não quer ser auxiliada, não adianta. O tratamento não vai ter nenhuma produtividade. Nós vamos estudar isso nesse capítulo do dia de hoje. Qual é o capítulo que nós vamos ler hoje então, André? Hoje nós vamos ler e estudar o capítulo 40, Rumo ao Campo, quando André Luiz inicia: quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso: encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho, recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. 2 pontos importantes, né? O cansaço tomou conta deles, foi um trabalho exaustivo,
mas eles perceberam que uma luz já havia envolvido, dando a eles uma energia para que eles pudessem continuar o trabalho. Eles haviam se alimentado antes das atividades, por isso estavam de uma maneira compacta para poderem encarar o trabalho. Mas há uma coisa interessante, é que Aniceto continuava a distribuir algumas atividades com alguns irmãos, que foi exatamente a missão que Telésforo havia pedido a ele. Eram alguns encarnados na qual precisava de algum auxílio, logicamente que foi solicitado em nosso lar, por alguém de nosso lar, para que pudesse auxiliar alguém aqui na crosta. Então, enquanto Aniceto estava distribuindo essas atividades, André Luiz e Vicente estavam atentos, acompanhando tudo o que estava acontecendo. Quando o dia estava iniciando, os trabalhos já estavam encerrados, Aniceto diz: olha, agora nós precisamos descansar um pouco. Vamos então sair. Então nós vemos que o descanso ainda é algo importante para o espírito. É notório as obras de André Luiz nos mostrar que o espírito nas dimensões próximas à crosta sente fadiga, sente a necessidade do repouso. É interessante que quando nós lemos com atenção o livro Nosso Lar, há um dado importantíssimo que muitas vezes deixamos passar batido. Em Nosso Lar, de tempo em tempo, o trabalhador é obrigado a sair de férias. Lá não pode vender as férias, não pode prolongar as férias. Quando chega determinado período de trabalho, ele tem que parar alguns dias. E é esclarecido André Luiz que tem isto por norma, porque quando eles param, tem a oportunidade de refazer o corpo espiritual e acerenar a mente, para que possa voltarem para a continuidade do bom trabalho. Continua André Luiz. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância, que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Aqui, André, vamos ver que agora eles vão usar a levitação. Nós vamos nos lembrar que quando eles estavam em nosso lar, prestes a sair para essa missão, André Luiz foi num departamento e esse departamento fez com que a sua visão e a sua percepção fossem alastradas. Nós vamos nos lembrar que André Luiz ficou preocupado. Será que vai mexer no meu cérebro? Será que eu vou ter algum problema? Será que eu vou perder algum conhecimento? E Aniceto, então, percebendo a preocupação dele naquela época, diz: não, André, fica tranquilo, apenas vamos clarear, vamos dar a oportunidade de você ter uma percepção maior. E isso vai te ajudar muito. E dentre essas percepções teve a levitação, que agora eles vão usar a levitação, já usaram de nosso lar até o Campo da Paz, até um determinado trecho, e agora eles vão usar de novo. Então nós vamos perceber o quanto é importante esse mecanismo de sensibilidade que vai dar a eles para ter uma visão mais dilatada daquilo que eles precisam saber para passar para Chico Xavier pelo processo da mediunidade.
Continua a leitura. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes, com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento. Sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava, extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados no solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. O que ele menciona, esse adestramento da sua visão, do auscultar também, ou seja, auscultar o pensamento, nós vamos nos lembrar quando ele estava ali na Câmara de Retificação, com quase 2.000 espíritos deitados, dormindo. Aniceto convida ele para se aproximar de uma senhora chamada Ana. E ele então ausculta o pensamento de Ana, a sua visão se dilata e é possível que ele então mergulhasse no quadro que Ana estava formando através do pensamento. E ele pôde então acompanhar todo aquele drama, quando Ana estava diante do amante, o amante estava bêbado, ela deixou-o bêbado para poder então dar cabo à vida dele, ela mata ele com praticamente uma martelada na cabeça, depois ela coloca ele na linha de trem. Então a gente acompanhou toda aquela história terrível, né? E Ana tem aquilo no seu subconsciente, porque nós não perdemos a característica daquilo que nós fazemos, seja o que é bom ou o que é ruim. Por isso Paulo dizia, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós começamos a perceber que ele então começou nesse processo da volitação, volitar, ou seja, enquanto ele volitava um pouco acima, logicamente, de nós que estamos aqui pisando na terra, ele tem uma visão mais dilatada de cima, ele está no alto. E nos chama a atenção essa colocação que ele diz assim, tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo em águas turvas. Ele percebeu que é como se nós estivéssemos ali no mar e olhando abaixo, vendo todo aquele lodo, aquela água turva. O que é uma água turva? É uma água suja. Enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente. A se arrastarem pesadamente é porque se encontram com o pensamento tão voltado para o negativismo, muitas vezes ele nem anda, ele se arrasta pesadamente, como nos fala André Luiz, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano, ou seja, o corpo muito pesado, como se estivesse assim andando com toda aquela dificuldade, porque no fundo lodoso do oceano, que é a forma pensamento que nos envolve. Então aquilo ali mexeu profundamente com André Luiz, porque ele viu como é difícil mesmo viver uma encarnação na crosta, que realmente a grande maioria de nós vai ter uma grande facilidade em falhar, porque isso aqui é muito difícil mesmo. Por isso a importância de nós começarmos a ter o Cristo em nosso coração, a fazer a vivência do Cristo em nossas ações, para podermos ter a companhia
de bons espíritos. Na continuidade da leitura, nós vamos perceber o quanto nós somos chamados à atenção para podermos dar um mérito um pouco maior ao nosso pensamento. Nós não cuidamos do pensamento como deveríamos cuidar, né, André Luiz? Nós estamos tendo a oportunidade de notarmos que André Luiz, a figura central desta série narrada e trazida por ele, que foi Dr. Carlos Chagas quando esteve em sua última encarnação corporal entre nós, é um espírito voltado à ciência, que na sua última encarnação teve o que o mundo poderia lhe dar, títulos, riqueza, fama, mérito do seu trabalho, do seu esforço. Só que quando ele regressa para o mundo espiritual, orgulhoso, vaidoso ainda, ele começa a notar que o caminho que ele estava percorrendo era um caminho equivocado. E ele começa a trabalhar em prol da sua própria evolução. Então ele nota que ele foi doutor, que ele foi médico, que ele foi importante, quando aqui esteve. Mas a partir do momento que ele desencarnou, tudo aquilo que aqui ele possuía, aqui permaneceu. Então lá ele começa a ter oportunidade de trabalhar nas câmaras de retificação, ele começa a ter oportunidade de conhecer novas pessoas, como é o caso de Aniceto, no Centro dos Mensageiros, na cidade de Nosso Lar. Ele passa a ter oportunidade de se deparar com a crosta, as suas dificuldades, as suas lutas, o drama pessoal de muitas pessoas. Então nós estamos vendo um espírito que pelo seu esforço procura lutar contra as suas naturezas de má, ainda muito arraigado ao homem velho. Então aqui nós já vemos que a volitação foi uma conquista que levou muito tempo, o entendimento do que se passava com ele. Então é interessante porque é um livro que se encaixa para a nossa realidade. Continua André Luiz. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é explicada incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por elas mesmas. André, vamos dar uma pequena pausa para nós entendermos um pouco a gravidade daquilo que André Luiz está colocando para nós, no que tange o pensamento. Porque ele nos faz uma colocação, estão vendo aquelas manchas negras via pública? Eram manchas porque era emitida por uma pessoa. Kardec vai descrevendo depois e diz, olha, quando essas pessoas vão se reunindo, essas manchas vão se unindo. Como ele diz em forma, são nuvens de bactérias variadas. E essas nuvens de bactérias variadas, elas vão se aglutinando. E quando há um grupo de pessoas, ele então define uma coisa muito grave. Ela forma então o quê? Os monstros devoradores. Isso se explica, André, por que às vezes um grupo de pessoas se reúnem para uma simples manifestação, por exemplo,
E de repente, algumas pessoas de má índole no campo do pensamento se aglutinam àquele movimento e de repente algumas pessoas começam a incitar aquele povo que ali está, já com o pensamento negativo, e aquilo então começa a tomar uma determinada proporção, aonde ele forma apenas de uma mancha negra que se partia de um pensamento, a um monstro devorador que é as somas de todos esses pensamentos negativos e acaba então dando aquilo que nós acompanhamos no dia a dia. Veja, André, isso é uma coisa muito séria, porque sai do indivíduo e ele então, num determinado momento, ele alcança o coletivo. E isso é uma preocupação pela qual nós hoje devemos ter com o pensamento. Por isso que nós, os espíritas cristãos, somos convidados a mantermos o nosso pensamento positivo, já que todos nós ambicionamos ter os bons espíritos como os nossos companheiros diários. Tem muitas pessoas que vão no centro e dizem assim: olha, eu fui em tal lugar, disseram que eu estou com obsessores. Eu queria que vocês tirassem. Mas não é nós que vamos tirar. Nós vamos então instruir a pessoa para que juntos possamos auxiliar esses nossos irmãos obsessores. Porque se eles estão com você, é porque você o atrai pela forma pensamento. Então nós vamos dar o caminho para que você possa seguir de como fazer com que esses espíritos saiam da sua faixa vibratória. É como uma televisão. Quando você não está satisfeito com o programa, você muda o aparelhinho, você muda o comando que está na sua mão. E ali você vai encontrar o canal de sua preferência. Se nós queremos bons espíritos, não é dentro de um centro espírita, não é dentro de uma casa evangélica, não é dentro de uma igreja católica, não é dentro de um terreiro de umbanda, não é dentro de uma concepção qualquer no campo religioso que você vai ter essa ajuda. Você vai ter como deva se condicionar. É a resposta para a sua pergunta. Mas a partir daquele momento, quem vai ter que inserir na sua vida uma postura diferenciada é você. Olha, André, como é interessante esse estudo sobre a mente e sobre o pensamento. É um assunto muito vasto que nós ficaríamos aqui, esse tempo gostoso que é do nosso programa, abordando esta temática que tem um começo e naturalmente não tem um fim, porque sempre está vindo novidades. O conhecimento que nós temos ainda é um conhecimento muito pequenino, muito relativo do que vem a ser a verdade e do que deixa de ser a verdade. Mas vamos continuar a nossa leitura para que nós possamos entrarmos um pouco mais nos conhecimentos de Aniceto. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo,
poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio, mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Interessante, não é? Quando nós vamos lendo, acompanhando toda esse estudo, eu gostaria de chamar a atenção nessa colocação. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Olha, que coisa interessante, nós começamos a nos aproximar, a nos aprofundar de um conhecimento muito grave. Um conhecimento que traz para nós uma gravidade naquilo que é o pensamento, mas ao mesmo tempo nos traz a solução de como devemos nos comportar diante do pensamento. E realmente o que nós estamos vendo aqui, quando ele fala que nós somos seres psicofísicos. O que é um ser psicofísico? Psico, um ser inteligente, do psique, da alma, do ser pensante. Físico, um corpo que nós temos, que é a ferramenta. Então, se nós não tratarmos o psico e o físico, não adianta. O físico, ele nada mais é do que uma ferramenta do psique, do psico. Se eu não cuidar do psico, não adianta eu cuidar do corpo. Não adianta eu ir para uma academia. Não adianta eu ter as minhas visitas periódicas nos médicos. Não adianta eu ficar cuidando com a alimentação do meu corpo. Isso tudo é importante. O físico é importante nós cuidarmos. Mas o que nós estamos vendo hoje é que se há um culto muito grande pelo corpo, mas nós estamos doentes da alma. É por isso que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda parte, que é as instruções dos Espíritos, quando uma mensagem do advento do Espírito de verdade, que Kardec diz tratar-se do próprio Jesus, pelo conteúdo, pela beleza do trabalho que ocorreu naquele dia, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante. Nós vamos ver, eu sou o grande médico das almas, não vim curar os sãos, porque esses não precisam de remédio, vim curar os doentes. Jesus fazia naquele momento uma referência da nossa doença, a doença da alma, a doença do psico, a doença daquilo que é o ser pensante. Porque é o nosso pensamento que vai comandar a nossa alegria ou a nossa tristeza. É o nosso psico que é capaz de dar a cada um de nós a condição de saber o que é certo do que é errado. Enquanto eu apenas cultuar o corpo, eu vou sofrer. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu cuido muito bem do meu corpo. Ótimo. Se você cuida bem do corpo, você já está fazendo 50% da lição de casa. A outra 50% você tem que cuidar do psico, do pensamento, que é o pensamento que muitas vezes vai derrubar esse corpo que você tanto cultua. Vamos nos lembrar que no momento do desencarne, o corpo volta para a natureza. Como disse Jesus, do pó viestes, para o pó retornarás. Agora, o nosso psico vai continuar sobrevivendo à morte física e vai continuar com aquilo que nós projetamos, seja no campo do bem, seja no campo do mal. Não é mesmo, André Luiz? É verdade, aqui nós temos um descortinar da compreensão que nós passamos a ter a respeito do que é a mente humana, do que é o corpo físico, a interação nossa com os espíritos e as dimensões que estão próximas de cada um de nós. Então nós resumimos tudo que o nosso querido Sérgio disse naquele provérbio milenar e verdadeiro, mente sã, corpo são.
não é corpo são, mente sã. Uma mente equilibrada dará para nós a oportunidade de termos um corpo equilibrado, uma vida equilibrada, escolhas equilibradas, como uma mente desequilibrada, uma mente voltada para a doença, voltada para a queixa, voltada para a lamentação e reclamação, automaticamente nós criamos um distúrbio no nosso corpo. Então ataca uma gastrite, ataca uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou mesmo, dependendo do teor do nosso desequilíbrio, o nosso corpo é composto também por células cancerígenas. E nós podemos eclodir, né, uma delas, gerando para nós um câncer. Para os amigos em Portugal, um cancro. Então, nós precisamos observar que a mente ela é fundamental para todos nós que estamos compreendendo o capítulo da reforma íntima, a necessidade da transformação, a necessidade da melhoria, a necessidade do progresso, a necessidade do autoconhecimento e de despirmos de nós mesmos o desculpismo e pegarmos na vassoura do trabalho. Continua André Luiz. Deus meu! Exclamou Vicente, espantado. A que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E, por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pôde proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo, entretanto, a fé que vence a morte e é a semente vital, possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. E vai agora dar continuidade na linha de pensamento, mas nós podemos ver a pergunta de Vicente, que diz, olha, como o homem na Terra está correndo risco. E Aniceto diz, é por isso que o homem teve das mãos de Deus a abençoada condição de compreender a religião. Mas não a religião que nós estamos vendo hoje, porque a religião, propriamente dita, nos seus livros sagrados, traz coisas maravilhosas de reforma íntima, de cultuarmos a Deus na condição de nosso Pai, de nosso Criador. O que ocorre é que nós, pela nossa ignorância, criamos um distúrbio em torno da religião. Criamos um atavismo pela qual usamos a religião apenas para os interesses pessoais. Mas aqueles que mergulham no processo religioso, desempenham e desenvolvem ao mesmo tempo a fé, podem claramente ter em si essa noção, podem ter em si esse aspecto de renovação. Então a reencarnação é a oportunidade abençoada que nós temos para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento espiritual. Então a evolução ela não se faz de um dia para a noite. Ela é um processo e como todo processo tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então nós temos as regras da lei da natureza que nos cerca. No planeta Terra, por exemplo. Então nós vamos alcançar o apogeu nos aspectos intelectuais e morais, para depois darmos continuidade em outros planetas mais evoluídos. E assim vamos aprendendo no desenvolvimento da nossa inteligência.
Então, isso que ele quer dizer. Hoje, por exemplo, nós, os espíritas, já temos um material farto para tentar nos corrigir. Então, já não é mais nos permitido ficarmos entrelaçados nesse campo da ignorância. E aí vem Jesus e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus já deu o resumo de tudo quando esteve em nossos meios. Pena que às vezes, quando observamos os ensinamentos de Jesus, nós não compreendemos o alcance deles. Continua André Luiz. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber, para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mister. Empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante, e já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição, para mim, tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase, exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta. A flora microbiana, de ordem inferior, não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em números bastante para batalhas sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então aqui acredito que André Luiz faz um resumo de uma maneira bastante agradável, dizendo que a evolução não depende de Deus. A evolução depende de cada um de nós. Para obtermos a evolução individual, ela se faz pelo trabalho íntimo, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa fé, pela renúncia. Enfim, é um conjunto de palavras que poderíamos nesse momento aqui estarmos colocando para dizer que a reforma íntima é e deverá ser urgente. Enquanto nós não fizermos a nossa reforma íntima, contribuindo para o movimento cristão, nós vamos ver aquilo que nós estamos vendo. Porque nós exigimos do coletivo aquilo que nós não fazemos como indivíduo. Nós queremos exigir do outro aquilo que nós não fazemos. Não é o que nós estamos vendo hoje? Você, querido telespectador, nós, por exemplo, não queremos uma vida reta de um político. E a pergunta que nós fazemos, nós somos honestos nas nossas ações? Quando vamos comprar alguma coisa e alguém nos pergunta se é com nota ou se é sem nota, e ali nós já sabemos que vai haver um valor um pouco menor na nossa compra, mas ao mesmo tempo alguém vai sonegar. Isso também não é um roubo.
Eu estou pegando apenas um único exemplo para mostrar que nós também cometemos grandes erros todos os dias. Então, o que Aniceto vem dizer a André Luiz e a Vicente? Que nós temos que primeiro mudar a nossa forma de pensamento, para depois, através do nosso exemplo, convidar outros a fazer o mesmo em nome do Evangelho. Esse capítulo, ele mostra um pouquinho a importância da mente, a importância do trabalho, a importância da vigilância, da oração, a importância de nós vermos nos ensinamentos de Jesus a rota segura para todos nós seguirmos. Nós sabemos que a vida aqui na Terra ela é muito difícil, exige muita perseverança, exige muita renúncia, exige respirarmos um pouco mais e falarmos um pouco menos. Ainda trazemos muito gravado em nosso ser, maculado em nossa alma, a ideologia do homem velho, tendo como o gerente de nossas ações o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos equívocos que cada um de nós sabemos onde o calo aperta. Então que nós possamos ressurgir. Nós poderíamos pegar o exemplo daquela ave, a fênix, e usarmos no nosso dia a dia, surgirmos novamente, tirando de dentro de nós o que temos de mais nobre, o que temos de mais belo, o que temos de mais sublimado. Vamos ainda tropeçar? E muito. Vamos ainda cair? E muito. Vamos ainda sentir muitas dificuldades? É evidente. Mas quando nós tivermos uma mente equilibrada, que será sinônimo de uma vida equilibrada, naturalmente os nossos passos serão mais seguros, mais confiáveis, estaremos isentos daquela imagem que nós criamos que não confere com a realidade. Então que nós possamos a cada dia pautar a nossa vida no equilíbrio necessário para nos dar o resguardo para os nossos passos aqui na Terra. E quando nós lemos as revistas espíritas, Allan Kardec faz uma abordagem muito grande com referência à prece. Tudo que o André disse, há um meio de que quando nós caímos, temos a prece como nosso amuleto, como nosso cajado, como o nosso porto seguro, que nos dará força e coragem para reerguer e caminhar novamente. É lógico que você pode estar dizendo, mas poderíamos ter abordado muito mais coisas. É verdade, o nosso tempo é muito curto. Falar da forma pensamento, como André Luiz descreveu, é realmente uma matéria para estudarmos ao longo de muito tempo. Mas o importante é que nós já estamos dando os primeiros passos. E talvez para simplificar toda essa obra, nós poderíamos fazer numa única frase, que o pensamento é nosso e é nós que temos que ter um controle. Logicamente, aí fica tudo muito mais fácil. André, como é que o nosso telespectador possa ter acesso aos nossos programas? E eu gostaria que você falasse um pouquinho também do Evangelho no Lar, que é o culto que nós fazemos todo domingo, às 18 horas, aqui em Itapira. Como o nosso telespectador pode participar? Os programas em que estudamos o livro Os Mensageiros está na grade de programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, e no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Você se inscreva no canal e lá tem a playlist desse programa e outras playlists com outros programas mais. O culto do Evangelho no Lar realizamos todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. Se atentem, nós temos uma audiência grande fora do Brasil. É às 18 horas, horário de Brasília, através da nossa fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar, ou como você está vendo no seu CG, já digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, curta a página, e na nossa linha do tempo se inicia um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal em direto.
e você é o nosso convidado. Queridos amigos, estamos encerrando o programa pela TV A Caminho da Luz, que é o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, do nosso querido Chico Xavier, da sua Lavra Mediúnica e do Espírito de André Luiz. Uma boa semana a você, até a semana que vem, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e todo sempre. Um beijo no seu coração.